primeiro Conexões Criativas de 2020 começa agora, com o treinamento de cães do Corpo de Bombeiros. Que o cão é o melhor amigo do homem já é um dito conhecido, mas existem cães que são mais que amigos, são heróis, os heróis de 4 patas do Corpo de Bombeiros e que ao lado do militar condutor formam a equipe K9. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo já é uma referência nacional em salvamento com cães. Consolidou-se ainda mais com a atuação no resgate de pessoas nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Os cães recebem treinamento para serem utilizados como animais de trabalho nas mais diversas situações do Corpo de Bombeiros e tem treinamento especial de resgate de pessoas para busca e salvamento. Então, esse processo ele começa com o cão ainda filhote, bem filhote, e a gente tenta observar algumas características nele. Um temperamento mais calmo, uma vontade de brincar, o instinto de caça e presa, que aí a gente consegue resumir esse instinto de caça e presa e uma vontade do cão em ir atrás do brinquedo e brincar com a pessoa que está brincando com ele ali. Outros tipos de treinamento que a gente utiliza também é a socialização. É fazer aquele cão conhecer todos os ambientes possíveis. Contato com pessoas, contato com mata, contato com escombro. Esses são alguns tipos dos treinamentos que vão levar à formação desse cão. No decorrer do tempo que o cachorro vai ficando adulto, é que já começa a dividir o tipo de treinamento. Chega um determinado ponto do treinamento que aquele policial aquela pessoa vai inserir lá uma droga ao invés de uma pessoa, um explosivo ao invés de uma droga. Isso aí vai direcionar o cão para o que a pessoa está querendo. Outro personagem importante é o militar operador, que apoia os condutores com os cães. Eles também são voluntários e se preparam para alcançar o posto de condutores e então poder integrar a equipe K9, os amigos da esperança, como costumam ser considerados. Nós, no Corpo de Bombeiros, nós temos o princípio que a gente nunca trabalha sozinho, no mínimo em dupla. Então, o condutor ele tem a necessidade desse operador, tanto para a atividade, o fim, que é a ocorrência, tanto no início, desde o início ali do treinamento do cão, até ele ser certificado e estar pronto para a atividade. A função do condutor é tão importante quanto a figurante, porque quando está na fase de treinamento e você vai fazer uma busca com o cão, você lança o cão e o cão se distancia do condutor. E quando ele chega no figurante que está fazendo esse papel de vítima, ele tem ali algumas funções, algumas características que ele tem que saber, analisar e reconhecer no cão para saber qual atitude ele vai tomar, né? Por exemplo, a questão de pagar o brinquedo, né, que a gente fala, que é de mostrar o brinquedo, qual hora que eu vou mostrar, na retirada, no momento de incentivar o cão a latir, né, porque o cão precisa latir quando encontra uma vítima. Então o figurante tem esse papel de reconhecer as características e saber qual decisão tomar, o que fazer para poder incentivar o cão a latir, para que o condutor que vai estar distante possa escutar o cão latindo e chegar até a vítima. No final de 2019, foi assinado um contrato de comodato com a empresa ArcelorMittal para a cessão de uma área de 88,4 mil metros quadrados, localizada na praia de Carapebus, em Serra. O terreno, pertencente à empresa, fica em uma área de preservação ambiental, a APA de Praia Mole, e vai abrigar as atividades da nova organização de respostas a desastres do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, a equipe da Força Especial de Busca e Salvamento em Desastre. A cessão de comodato valerá por 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 10. O objetivo da gente transformar a área num centro de referência em treinamento, na parte de busca e salvamento e resgate, né, no caso de desastres, tanto no estado como também internacionalmente. Hoje o Corpo de Bombeiros já executa essas atividades, principalmente com as unidades K9 aqui dentro da companhia, no treinamento dentro das nossas áreas verdes. Já tem 5 anos que a gente já executa essa parceria e a ideia é ter um local dedicado para que eles possam fazer esse treinamento e aprimorar as técnicas de resgate, de salvamento, proporcionando um serviço cada vez mais qualificado à população.
A gente, no primeiro momento, está fazendo um termo de cessão por comodato, por um período de 10 anos extensivo a mais 10, mas desde o início, a proposta inicial é de que a gente faça a doação do terreno para o Corpo de Bombeiros. A gente só precisa vencer alguns trâmites burocráticos, cartoriais, aí de separação da matrícula do imóvel aqui do site, juntamente com aquela área que a gente está cedendo, que é uma área de 88 mil metros quadrados. E tão logo isso daí já esteja concluído, a gente vai fazer a doação da área em definitivo para o Corpo de Bombeiros. E a expectativa é que a gente acredita que ao longo de 3, 4 anos o centro seja todo já constituído. No espaço serão realizados cursos de especialização e formação dos militares bombeiros de todo o estado envolvidos em busca e salvamento. Mas além da estrutura física, a maior celebração se dá pela possibilidade de melhor preparação das equipes K9, cães e condutores, para atuar em situações de resgate. Bom, a ideia é investir na prevenção, mas essa ação é muito importante do Corpo de Bombeiros e a Arcelor entra como um parceiro? Sim, a prevenção é a primeira ação, né? Se a gente conseguir se prevenir contra os acidentes e contra os desastres naturais, evitando ocupar áreas de risco, né? Evitando se expor ao risco, essa é o essencial, né? Mas assim, a gente não está imune. A sociedade não está imune aos desastres naturais, nem os processos produtivos aos acidentes. Eles acontecem, a gente trabalha para que não aconteçam, mas acontecendo a gente tem que ter uma força-tarefa, entendeu? Que esteja capacitada para poder dar uma resposta ágil, né, ao resgate. E aí esse é o benefício de ter um centro de treinamento desse, né, de ter bombeiros altamente qualificados, numa estrutura adequada e que eles cada vez consigam prestar um serviço melhor para a sociedade. As equipes K9, elas são rotineiramente acionadas para atender ocorrências de pessoas perdidas em mata, sob escombro e soterradas. O carro-chefe mesmo são pessoas perdidas em mata. E o relevo e as características do clima aqui do estado, ele nos aproxima muito a essa área aqui. Áreas de aclive, declive, Mata Atlântica, tem uma mata ali atrás, né? Então a gente consegue treinar aqui muito próximo da realidade. Aqui vai ser feito o centro de treinamento a desastre, né, centro de resposta a desastre. Né, aqui ele vai dar uma identidade, né, para a corporação, para respostas a essas naturezas de ocorrência. Né, aqui a ideia é que sejam feitos mais investimentos, né, e torne um ambiente capaz de treinar todas as equipes nas etapas do salvamento, que vai desde a busca e localização, onde os cães estão inseridos, dentre outras ferramentas. Após localizar a intervenção, né, o acesso e a extração da vítima até que essa vítima seja conduzida ao hospital. Então esse centro vai permitir que todas as equipes passem por treinamentos e em consequência, a sociedade tenha uma resposta cada vez melhor do Corpo de Bombeiros. Agora eu vou para um rápido intervalo e volto já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher. E Espaço Narayan, o amor é a chave. De volta do intervalo, você vai entrar no mundo dos jogos de tabuleiro. Para alguns, é como revisitar o passado, só que um pouco transformado. Já faz algum tempo que crianças, adolescentes, jovens e até os adultos encontraram nos videogames, jogos de PlayStation, Nintendo Wii, entre outros meios tecnológicos, uma forma de interação e diversão. Mas parece que a interatividade mediada pela máquina já não está mais tão divertida assim. Um grupo particular de pessoas, os geeks, estão trocando o sofá de suas casas pelos pontes de jogos de tabuleiro, os Eurojogos. Aqui geralmente eu marco com algum amigo, aí eu venho junto com ele, aí aqui em cima a gente acaba encontrando com outras pessoas que também querem jogar o mesmo jogo. Eu acabo conhecendo outras pessoas que jogam completamente diferente de mim, tem essa troca. Eu gosto de jogo que tenha mais interação entre as pessoas, eu não gosto só de completar o meu objetivo, eu gosto de completar o meu objetivo, mas implicar com você, atrapalhar de você conseguir o seu. Lá em cima é bem divertido.
Estudos têm mostrado que jogos de tabuleiro proporcionam equilíbrio mental e relaxamento e ajudam a reduzir o estresse. Eu acho que o jogo de tabuleiro é um jeito que ajuda muito a interação entre as pessoas, faz ser uma diversão muito legal que, tipo, jogos que são, por exemplo, online não trazem. E eu não conhecia esse mundo de jogos de tabuleiro, foi mais nos últimos anos que eu realmente vi que é um mundo todo de vários jogos de tabuleiro que existem e que tá com tudo, entendeu? Que eu não sabia que existia, não sabia mesmo. Com certeza é muito mais divertido pela interação que você tem com as pessoas. Você tem uma interação muito forte, vocês podem conversar e fazer muitas amizades enquanto você joga. Os jogos de tabuleiro unem competições estratégicas em tabuleiros de design caprichado e jogabilidade complexa e tem expandido o número de adeptos. Esse espaço em Jardim Camburi reservou uma área para aqueles que preferem se divertir reunidos em uma mesa ao redor de um jogo, onde a galera se distrai e também queima alguns neurônios. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de jogos de tabuleiro e tal, e aí ele vivia falando dessa loja pra gente. Então a gente foi no cinema ali no Shopping Norte Sul, e ele falou assim, ah não, vamos lá, a gente tá aqui perto. E jogar aqui com os meus amigos e tal, tá sendo bem divertido. Mas eu sou um pouco tímida, então jogar online, aberto, assim, com um monte de pessoa que eu não conheço, eu fico meio... A proprietária do lugar, que também participa, começou a apreciar os jogos de tabuleiro com o namorado. E o que era brincadeira e entretenimento, hoje é um negócio de aluguel e venda de jogos de tabuleiro com uma lucratividade considerável. Jogos de tabuleiro voltaram com força total, né? Eu vim para esse mercado já há 3 anos com a Nerds e desde então só vai crescendo. Através dos filmes, né, que vieram assim com força total, de muitos heróis, né, muitas séries, a imersão da TV e tudo mais nesse mundo com super-heróis fez com que o pessoal fosse voltando a ter o interesse, porque o jogo de tabuleiro ele não traz apenas diversão, ele trabalha o raciocínio, a imaginação, a criatividade, desenvolve muitas outras habilidades da interação entre as pessoas. No caso, te leva para um outro momento, um outro mundo, assim, né? Então você se desliga das contas a pagar, de todos os estresses, problemas, né? E você acaba naquele momento ali que você está jogando, relaxando, descontraindo mesmo, entendeu? Então você renova suas energias. Quando você desce, os problemas não desapareceram, porém você tem energia para resolver as situações do dia a dia. Algumas empresas também estão trabalhando com jogos de tabuleiro que não são só competitivos, mas também cooperativos. Agora eu vou para um rápido intervalo e volto já. A inovação está em alta e é o foco dos investimentos no Espírito Santo em 2020. Para saber das apostas do setor, o Conexões Criativas foi conversar com o futurista e especialista em inovação, Leonardo Carrareto. Além da muqueca, das montanhas e das praias, o Espírito Santo tem se sobressaído nacionalmente em gestão e inovação. As startups têm propiciado a criação de um ecossistema no estado. Leonardo, 2020, e o que esperar dessa área, né, desse ambiente de inovação no Espírito Santo? O Espírito Santo definitivamente acordou para a importância de olhar para a inovação. E durante muito tempo a inovação foi mais uma ferramenta e hoje é a principal escolha. Durante muitos anos fomos unicamente dependentes de grandes empresas, de grandes indústrias, e hoje a gente tem uma expectativa de ter cada vez mais a economia criativa e ter a questão dos negócios inovadores, startups, que efetivamente podem atrair oportunidades de mercado, atrair um público consumidor além das nossas fronteiras, porque o Espírito Santo ele é um mercado pequeno em termos de pessoas, nós temos 4 milhões de pessoas,
mas ele pode alcançar o mundo inteiro desde que a gente crie soluções e ofertas para isso. A gente tem vantagens geográficas, vantagens tanto de um lado do mar, do outro posicionamento entre os maiores estados, as empresas e o governo principalmente que está liderando esse processo, mas para a gente conseguir fazer um trabalho efetivo e transformar a nossa economia. Quais são os contextos que vão ter que dar essas mãos para poder criar esse ambiente favorável para a inovação? Aí existe até uma brincadeira, né? Não é brincadeira, é um jogo de palavras, né? Para a gente ter um ecossistema forte, a gente precisa diminuir o egossistema. Então, todo mundo vai ter que se entender que a gente tem que trabalhar para um propósito maior. E a conexão vai acontecer realmente à medida que a gente for diminuindo os interesses individuais em prol do interesse coletivo. Porque hoje a gente já não aceita, né, até como consumidor, a gente já não aceita já mais uma empresa que só visa financeiramente o lucro, o lucro é maravilhoso, é incrível, não estou falando mal do lucro, mas eu estou falando que a gente quer empresas que possam resolver problemas da humanidade, resolver problemas da minha cidade, resolver problemas da minha vida. Quando eu tenho dificuldades para acessar um serviço, um produto, vou numa farmácia e tenho dificuldades para isso me traz problemas. Não é só o excesso de trabalho, é também o mau serviço. O mau serviço que a gente quer resolver com inovação é uma epidemia de empresas que não acordam para inovar com foco no cliente. Então, quando você fala dessa questão dessa inovação, da necessidade, né, de suprir soluções, né, do cotidiano, me parece ainda que esse termo inovação, essa palavra startup, inovação, isso tudo está ainda distante desse sujeito do cotidiano que cria, que é capaz de usar a criatividade fazendo surgir alguns inventos interessantes, mas ele não está chegando não está nesse ambiente, não está nesse ecossistema. Parece coisa de professor Pardal, é isso que você quer dizer, né? Parece coisa que realmente não é para todo mundo, parece coisa de alguns poucos privilegiados. Infelizmente, isso é uma dificuldade que a gente tem que romper também. Se a gente quer ter esse ecossistema forte, a gente tem que se abrir para isso. Eu gosto muito de falar, eu ouvi essa frase, repito e transformei até no mantra, né? Que a inovação vem do coração. E quando eu falo que a inovação vem do coração, aí você fala assim, a empresa não tem coração, o governo não tem coração, organização nenhuma tem coração. Então só existem pessoas inovadoras e é quando uma empresa tem muitas dessas pessoas que ela produz ou promove inovação. E essas pessoas, eu não estou falando de seres humanos com graduação, sem graduação, estou falando de todo mundo. Como é que você enxerga, né, a educação, não na formação de conhecimento só, mas de dar sabedoria, de dar essa visão holística, essa visão do compartilhamento? Olha, é muito interessante que você faz essa pergunta porque em alguns ambientes de inovação, o mais famoso deles, o Vale do Silício, existe uma expressão chamada give back, que é você dar de volta aquilo que o ecossistema te deu. E todos nós, em alguma escala maior ou menor, nos beneficiamos do ambiente que a gente vive hoje. Poderia estar melhor? Poderia, mas todos nós se beneficiamos. E existe um esforço genuíno nesses ecossistemas como o Vale do Silício, daqueles que retroinvestem, seja numa formação de novos desenvolvedores, seja numa formação de potenciais produtos, seja numa mentoria. Todo empresário, todo ambiente de negócio, ou todo líder, toda pessoa, qualquer um pode fazer um processo que a gente chama de mentoria, de mentorar alguém e de sentar com alguém e dar o seu parecer, compartilhar a sua experiência. O que está faltando é a gente, todo mundo internalizar esse conceito do give back. Porque quando você faz isso, se todos nós parássemos para compartilhar uma lição aprendida, um conhecimento, certamente a gente ia ter uma rede incrível de conhecimento, de sabedoria, como você falou, sendo compartilhada com todos. E aí, nesse cenário, qual é o prognóstico que você faz para a educação de jovens? Né? Como as coisas estão, né? Com as academias sofrendo toda uma transformação para EAD, como é que você enxerga esse jovem, como vai ser essa educação ofertada a ele?
quem sempre direcionou o futuro da educação sempre foi o futuro do trabalho. Então, o futuro do trabalho, ele impactava como ia ser o futuro da educação. E aí, essa pergunta, particularmente, é uma das pessoas mais apaixonadas por falar. Quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente está vendo uma necessidade de empreender, mas não do ponto de vista de ser empresário, mas de você ser protagonista da sua atividade. Então, se eu aprendi a fazer uma almofada, que eu desenvolva as formas de levar essa almofada ao mercado. Durante muito tempo, o saber fazer era suficiente e existiam elementos que davam essa vazão ao produto ao mercado. E aí, quando a gente fala desse futuro do trabalho, a gente fala das mais de 65% das profissões que não foram inventadas. Que aí toda vez que as pessoas evidenciam, olha, existe um dado do Fórum Econômico Mundial que 65% das profissões não foram inventadas. Em que contexto está esse dado das 65% das profissões não inventadas? Das profissões que a gente vai criar. E aí é por isso que hoje não adianta falar assim, olha, a gente vai ter várias ocupações, então eu sei ser DJ, eu sei escrever, eu sei cozinhar. Eu posso ser um cozinheiro, eu posso ser um DJ, eu posso ser um escritor. Eu posso ter mais de uma ocupação. E sabendo empreender, que é aquele conceito inicial que eu falei, eu vou conseguir o meu sustento levando isso ao mercado. É um conceito que a gente promove muito, que vai exigir que a gente forme esses jovens muito mais como protagonistas, como líderes de si mesmo. E a gente vai ter cada vez menos conhecimentos obrigatórios e cada vez mais habilidades obrigatórias. Habilidades de relacionamento, habilidades de visionar o futuro, habilidades de planejamento pessoal. Então, são essas habilidades que elas vão ser mais importantes. Quando a gente fala de habilidades, é na prática que a gente vai desenvolver. Então, se a gente não tiver organizações, entidades práticas que vão formar esse profissional, essa mão de obra, a gente vai precisar criar. Eu falo sempre, no futuro a gente que vai criar, então a gente vai precisar desenvolver isso. Conexões Criativas fica por aqui, mas eu espero você na próxima semana com mais informação de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher. E Espaço Narayan, o amor é a chave.